Fala galera, bom? Gabriel Luquina, seja bem-vindo. Chegou um vídeo que eu acho que era esperado por muitos, ou por alguns, enfim, era esperado. A criação de uma EFI 100% nativa em OpenCore para qualquer processador de qualquer geração da Intel e melhor ainda, com todas as imagens, arquivos diretamente dos servidores da Apple, ou seja, não é nada modificado, não tem risco, não tem perigo, não tem arquivo malicioso. Inclusive é o que eu recomendo para vocês, nunca utilizar essas imagens RAW, essas imagens que tem tudo e que são disponibilizadas por terceiros. Então essa é a ideia. Nesse vídeo eu te ensino a criar toda a EFI e fazer uma configuração dela minimamente funcional para fazer então a instalação do tão esperado Hackintosh no seu processador Intel e utilizando apenas as ferramentas que são indicadas pelo time do OpenCore. Ou seja, é uma EFI 100% lisinha e que com certeza vai funcionar para você. Então chega de falatório, chega de blá 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 e vamos direto para a criação da sua EFI e fazer o seu Hackintosh voar. Então bora colocar a mão na massa. Primeira coisa que a gente precisa fazer é levantar alguns itens básicos do nosso setup para então escolher qual que é a EFI que a gente vai utilizar. Para isso eu vou abrir o Notepad, vou deixar ele aqui do lado para ir marcando os itens. E os 4 itens que a gente precisa é o modelo de CPU, o modelo do chipset da nossa placa-mãe, qual é a placa de vídeo que a gente está usando, então a placa de GPU, e qual é a placa de rede que a gente está utilizando no nosso setup. Esses 4 itens aí são essenciais, sem eles a gente não consegue escolher qual a EFI necessária para a gente fazer a criação e também fazer a configuração inicial para a gente ter ela minimamente funcional para instalar o macOS. Para levantar esses itens aqui, eu gosto de utilizar o software chamado AIDA64. Ele é um software pago, mas dá para utilizar a versão trial, a versão demo sem problema algum, e vocês encontram ele no site aida64.com. Aí após abrir ele, a gente vem aqui do lado em computador, que é o primeiro item, já logo nesse menu aqui do lado esquerdo, e depois em sumário. No item do sumário, ele vai trazer todas as especificações do nosso computador e a partir dessa lista aqui que a gente consegue levantar esses 4 itens aqui minimamente necessários. Então o modelo da nossa CPU está aqui logo em CPU Type no começo do relatório. Nesse caso ele é o modelo i9 10900K. Depois do CPU a gente precisa levantar qual é o chipset da nossa placa-mãe. Ele já vai ter aqui nesse item Motherboard Chipset, e o que nos interessa no nome do chipset é sempre um composto de uma letra mais alguns números, e nesse meu exemplo aqui é o Z590. Esses nomes aqui que vêm antes e esses nomes que vêm após esse código aqui, geralmente eles não nos interessam muito, tá? Então vocês podem encontrar, por exemplo, B85, H410, Z290, Z390, vai variar aí dependendo da placa-mãe, mas geralmente é nessa linha de raciocínio os códigos. Então vou marcar aqui Z590. A GPU, a gente veio logo aqui abaixo no item de display, na parte de vídeo, vai ter justamente qual é a GPU que você está utilizando. Nesse meu exemplo aqui é uma Radeon, o modelo é esse RX 6900XT. Eu vou marcar aqui 6900XT. É bem importante que vocês tenham uma placa off-board da AMD, geralmente são as mais compatíveis com o Hackintosh, e as NVIDIAs elas não são compatíveis, a não ser algumas raras exceções, que são uns modelos bem antigos, da série GT 710, 720 e alguma coisa também de GT 600, que são compatíveis, porém elas são muito antigas, aí elas não costumam às vezes ser muito benéficas em utilizar no Hackintosh. O que dá para ser feito também é utilizar a placa de vídeo on-board, caso o seu processador tenha a placa de vídeo on-board. Nesse meu caso aqui é uma UHD Graphics 630, vou até marcar aqui UHD 630, ou seja, essa aqui é a placa integrada do processador Intel e essa aqui é a placa off-board. E por último a gente tem o item de rede. Rede a gente consegue ir vendo mais para baixo aqui em Network ou em rede, vai depender de como tá ali o idioma do seu AIDA64, mas vocês têm que procurar isso aqui, Network Adapter. Nesse meu exemplo eu consigo ver que eu tenho duas placas de rede, são ambas da Intel e ambos os modelos são iguais, que é esse i225-V. Eu vou marcar aqui i225-V. Inclusive, essa placa aqui, ela é nativa e funcional no macOS, mas são raras as exceções que a gente vai ter esse tipo de situação, mas eu comento lá mais pra frente. E agora que a gente já tem os 4 itens, então, levantados, a gente precisa saber qual é a geração do nosso processador para poder escolher a EFI base pra gente criar. Geralmente, não vou dizer que isso é uma regra, mas na maioria dos casos, 99%, a geração tá sempre nesse primeiro número do processador
processador. Nesse meu caso aqui, que é um 10900K, ele é um processador de 10ª geração. Você tem um 7700K, ele é um processador de 7ª geração. Se você tem um processador que é 8500, ele é um processador aí de 8ª geração. Mas caso vocês queiram ter certeza de qual processador certinho que ele é de qual geração, vocês podem usar um software chamado CPU-Z. Esse cara também é gratuito, basta pesquisar no Google por CPU-Z, vai ser logo o primeiro resultado. Após abrir ele, a gente consegue ver aqui no codename qual é o codename do processador. Então, nesse caso, a gente consegue ver que é um Comet Lake. Eu deixei em todos os meus repositórios do GitHub tanto esse nome do codename do processador quanto a numeração da geração que ele é. Então, você pode fazer uma pesquisa pelo Comet Lake dentro dos repositórios do GitHub que eu vou mostrar logo na sequência, ou vocês podem pesquisar pela geração. E se você quiser também ter certeza certinho de qual geração que ele é, além do codename, pode pegar o modelo dele. Nesse caso aqui é um 10900K. Vem no Google, pesquisa por 10900K, que é o modelo, e coloca ARC Intel. Esse ARC aqui é um site da Intel, que é o modelo de documentação deles. Provavelmente vai ser sempre o primeiro resultado. Ele aponta para ARC.intel. E aqui a gente consegue ver justamente a informação da geração. Aqui ele aparece a coleção de produtos, processadores Intel Core i9 da 10ª geração. Então a partir daí que a gente consegue saber qual que é a geração dele. Aqui a gente também tem o codinome, que a gente tinha visto ali no CPU-Z, e assim por diante. O próximo item que a gente vai precisar é baixar o Python e fazer, né, a instalação dele. O Python a gente consegue no site python.org. Ele é um software aí pré-requisito para a gente utilizar as aplicações que a gente vai usar para fazer ali a criação do nosso EFI. Então basta acessar esse endereço, vem downloads e download for Windows. Aí baixa a versão que tiver disponível, não necessariamente precisa ser essa aqui. Para fazer a instalação, o único item que a gente precisa tomar atenção é esse cara aqui, Edge Python 3.9 2path. A gente tica ela para poder fazer a instalação normalmente. Ele demora ali alguns poucos segundinhos e já conclui aí tudo ocorrer com sucesso. Aqui nesse caso ele concluiu, foi tudo feito com sucesso. Pode clicar em Close ou minimizar aqui as janelas. Para a gente validar que o Python realmente está certo, abre o menu iniciar, digita cmd, que é o prompt de comando, abre ele, vocês vão digitar Python, espaço, -- version. Isso aqui serve para validar que aquela instalação foi feita e também que aquela opção que eu marquei, Edge Python 2path, também foi assinalada. Se tudo estiver ok, ele deve aparecer Python e a versão que você fez a instalação. E agora o próximo passo, então, é a gente pegar a EFI base, que a gente vai utilizar aí como o cenário ali para a criação da EFI para o seu setup. Para isso, vocês vão acessar esse endereço aqui. De qualquer forma, eu vou deixar ali na descrição do vídeo esse link. Aí aqui dentro vai ter todos os repositórios para todas as gerações de processadores da Intel, da linha desktop e high-end desktops. Então note que além de ter o número da geração, também tem o codinome dela. Foi aquilo que a gente tinha visto lá anteriormente com o AIDA 64. Então nesse exemplo aqui, eu vou colocar 10, que é de 10ª geração, e ele já vai filtrar para mim qual é o repositório. Aí só confere se está certinho, abre o repositório. Aqui dentro do repositório tem todas as instruções para fazer a criação da EFI, mas isso aqui a gente vai fazer juntamente nesse vídeo aqui. Logo que vocês abrirem então o repositório, aí vem aqui do lado em Releases e depois faz o download do código-fonte que tem um pouco aqui para baixo. Eu vou sempre mantendo as versões que eu tenho aqui das EFIs bases que estão sendo elaboradas. Aí você pode escolher sempre a última versão disponível, que é o que é mais recomendado. Vem aqui em Source Code, entre parênteses, zip. Ele vai fazer o download de todos os arquivos aqui já de maneira compactada. E depois que ele baixar, a gente vem aqui no diretório de downloads e tá aqui o cara que a gente precisa. Para facilitar, eu vou colocar aqui no desktop. Vou descompactar ele aqui para esse próprio diretório e fazer só uma breve explicação do que tem aqui dentro. Aqui dentro tem essa pasta Docs, que tem a documentação oficial do OpenCore e também o changelog. Esse changelog é todo o histórico de alterações que vão surgindo aí com as novas versões do OpenCore. Aí vai ter duas EFIs de modelos aqui, tanto a debug quanto a release. Eu vou usar nesse vídeo a release e essa debug ela só é utilizada caso você comece a enfrentar muito problema na criação ali e instalação do teu Hackintosh. Aí a gente pode utilizar a debug, ela é bem mais lenta que a release, porém ela gera mais detalhes no momento da instalação e tudo mais, que facilita fazer um diagnóstico. Mas nesse exemplo aqui, a gente vai utilizar essa release e este diretório do Utils, que tem esse cara chamado Mac Recovery, que é o que a gente vai utilizar para baixar as imagens de instalação do macOS direto dos servidores da Apple. A gente já entra aqui nesse detalhe. E já pensando na organização do pendrive que a gente vai criar, eu vou criar aqui um diretório chamado pendrive no desktop.
Aí com esse diretório criado, eu já vou deixando tudo na estrutura que precisa ficar lá dentro, posteriormente no pendrive. Eu vou pegar essa EFI de release, vou colocar ela aqui dentro, vou pegar esse diretório utils e também vou colocar aqui dentro. Eu posso fechar esse cara aqui. A EFI de release, a gente tem que obrigatoriamente renomear ela e tirar esse traço release. Lá dentro do pendrive só vai poder ficar EFI, caso contrário, nosso computador não vai encontrar o OpenCore para poder fazer o boot. E o diretório utils, nós vamos renomear ele. Aperta F2 para renomear, a gente vai colocar o nome com.apple.recovery.boot. Esse diretório ele precisa obrigatoriamente ter esse nome aqui, caso contrário, o OpenCore, quando fizer o processo de boot aqui na EFI, ele não vai encontrar as imagens de recovery para fazer a instalação do macOS. Então, após renomear, a gente entra aqui dentro do diretório, entra dentro do diretório do Mac Recovery e aqui tem os arquivos que a gente precisa. Vocês vão abrir esse Recovery URLs, que ele tem os comandos para todas as versões do macOS disponíveis para serem feitas via o processo de recovery. Nesse exemplo do vídeo aqui, eu vou pegar a última versão disponível, no caso é a Big Sur, vou copiar esse código, posso até fechar já o Notepad. Aí vocês vêm aqui em cima, na barra de endereços, clica sobre ela. Ela vai ficar, né, toda azulzinha, vocês digitam CMD, aperta Enter e ele vai fazer com que o prompt do comando do Windows abra logo no diretório onde ele precisa de fato executar aqueles comandos que a gente copiou anteriormente. Aí com o CMD aberto, basta clicar com o botão direito do mouse, ele já vai colar aquele comando que a gente copiou ali anteriormente no Notepad. Pressiona Enter, ele vai começar a fazer o download dos arquivos diretamente lá dos servidores da Apple. Notem que isso aqui é comprovado justamente nesse trecho aqui, onde tem o http, // e apple.com. Ou seja, os arquivos não são modificados, são os mesmos arquivos que a gente utiliza para fazer a instalação de Macs genuínos, por exemplo, um Mac Pro, um Mac Mini, um MacBook. Então são arquivos totalmente seguros e livres de qualquer tipo de alteração, seja ela maliciosa ou não. Ele vai baixar dois arquivos, que é o principal arquivo, que é o basesystem.dmg. Dependendo da versão que você fizer o download, ele pode mudar o nome do arquivo aqui, mas sempre vai ter um cara com a extensão DMG e outro cara com a extensão Chunklist. Após baixar eles vão ter mais ou menos aí uns 500, 600 megas, dá para fechar o CMD e eles vão estar aqui dentro. Até maximizar a tela, vocês vão selecionar os dois caras, Ctrl X para recortar. Vamos voltar aqui nesse diretório do Recovery que a gente criou anteriormente, que é o diretório acima, e vão colar eles dois aqui dentro. A gente pode excluir agora o Mac Recovery e a pasta do pendrive vai ficar exatamente com essa estrutura aqui. Esse diretório com Apple Recovery Boot, dentro dele somente esses dois arquivos que a gente fez o download com o Mac Recovery, e o diretório acima vai ter a nossa EFI, e aqui dentro o diretório boot e o diretório AC. Entrando aqui dentro do AC, a gente precisa fazer a configuração do config.plist, que é o cara aí que vai orquestrar todos esses outros diretórios aqui do OpenCore, e junto a gente também precisa colocar alguns arquivos aqui dentro de ACPI e outros arquivos dentro de cast. E para pegar esses arquivos, a gente vai voltar lá no repositório do GitHub. Aqui mais para baixo, vocês vão até a seção de Other Casts, que são casts que não estão inclusas nessa EFI base que vocês fizeram o download ali anteriormente. Aí aqui vai ter a segmentação por áudio, por Ethernet, que é placa de rede, vai ter Wi-Fi e Bluetooth, e também algumas outras coisas que são consideradas como outros. O que a gente precisa focar nesse primeiro momento é a parte de Ethernet, que é a nossa placa de rede. Como a instalação ela vai ser feita via recovery, via os servidores da Apple diretos, a gente precisa que a internet esteja 100% funcional. E para saber qual dessas casts que a gente precisa fazer download, a gente volta naquele notepad que a gente tinha marcado as configurações do nosso computador e vocês vão pegar as especificações da placa de rede. Nesse meu caso, que é esse modelo i225V, eu sei que ele já é nativo, mas no caso de vocês vão pegar lá a interface que vocês marcaram e vão vir procurar justamente nessa coluna aqui de description. Então, por exemplo, se você tem uma Realtek, ela é gigabit, ela muitas das vezes vai ser o modelo RTL811, então basta fazer o download desse cara aqui, ele marca, né, para Realtek Gigabit Ethernet. Se você tem, por exemplo, placas de rede da Intel, pode procurar aqui nessas especificações se o modelo da placa de rede que você tem está aqui dentro desses itens. Aí você iria baixar esse cara aqui, essa cast, ou se você tem, por exemplo, placas de rede que é Realtek de 2,5 GB, muitas vezes vem em placas da AMD em modelos high-end.
Aí você pode baixar essa Lucy RTL8125. Se for outros modelos, por exemplo, como essa outra aqui da Intel, que é a i211, você baixa esse cara aqui, porque ela não está nesse primeiro pacote aqui de Ethernet da Intel. Aí fora esse item de rede aqui, se vocês quiserem já baixar esse Apple ALC.cast, já dá para deixar baixado. Ele é o cara responsável por fazer o funcionamento de 90%, acho que, dos Hackintosh na placa de áudio. Então a gente pode clicar nele aqui, eles vão sempre abrir outros repositórios. Vou até exemplificar aqui pegando, por exemplo, a Intel MyUse. Notem que ambos ele abrem repositórios do GitHub. Aí basta vocês sempre rolarem um pouco para baixo e procurar pela opção de release. Aí depois que vocês fizerem os downloads das casts necessárias, vocês podem vir aqui para baixo até a parte da CPI Tables, que são os outros arquivos que você precisa colocar lá dentro da nossa EFI. Aí dependendo do repositório que vocês estiverem utilizando, né, de acordo com a geração do processador da Intel, eles vão ter mais ou menos itens aqui nessa tabela. Mas basta vir aqui e baixar essas opções de pré-build, que são modelos já codificados e compilados pronto para utilizar na sua EFI. Mas caso esses pré-builds aqui não funcionem ou gerem algum problema no seu Hackintosh, aí vocês têm que utilizar a opção de manual, que é onde ele vai fazer a criação manual desses arquivos que previamente aqui foram feitos como pré-builds, só que ele é um pouco mais complexo. Inclusive aqui no canal eu tenho vídeos explicando como fazer todos esses patches da CPI detalhadamente, mas isso eu acredito que nesse primeiro momento vai ser a minoria dos casos. E agora que a gente já baixou tanto os arquivos da CPI Tables quanto as casts necessárias, a gente precisa redistribuir esses arquivos aqui dentro do diretório da nossa EFI. Para isso vocês vão vir aqui dentro dos downloads que vocês fizeram, vão pegar todos os arquivos .aml que são os patches da CPI e vão colocar dentro do diretório ACPI que fica dentro da sua EFI. Subindo o diretório da CPI, vocês precisam colocar as casts aqui dentro. Nesse meu exemplo eu não baixei nenhuma cast, porque nenhuma delas eu necessito colocar nessa EFI desse computador que estou utilizando como exemplo. Acredito que isso seja a minoria, então todas as casts que você baixar, precisa pegar o diretório lá do nome da cast, .cast, e colocar eles aqui dentro. Não entrem dentro dos diretórios e façam modificações dentro desses arquivos. Eles são necessários para funcionamento. Você deve copiar toda a estrutura, assim como já tem essas casts aqui previamente inclusas dentro dessa EFI base. E agora, com os arquivos já distribuídos, tanto na CPI quanto nas casts, a gente precisa configurar o nosso config.plist. Para isso, a gente vai utilizar alguns softwares. Na verdade, são dois softwares, um que é o Proprietary e o outro que é o GNSMBuilds, e ambos a gente vai encontrar aqui mesmo no repositório, nessa parte aqui das orientações. Vocês vão descer até o item da atenção e o item aqui de SMBuilds compatíveis. Vocês vão baixar esses dois carinhas aqui, que é o Proprietary e o GNSMBuilds. Lembrando que para o funcionamento deles, a gente precisa ter o Python instalado, que foi demonstrado lá no começo desse vídeo aqui, e vocês vão precisar informar qual SMBuilds que vocês vão utilizar de acordo com o setup de vocês. Então, dentro de cada repositório que vocês estiverem acessando ali de acordo com a geração do processador da Intel, vocês vão ter sempre essa descrição aqui de SMBuilds que são compatíveis. Nesse caso aqui desse processador aqui de 10ª geração, ele tem duas SMBuilds compatíveis. Então ele informa aqui nessa coluna de descrição qual a gente deve utilizar em qual condição. Então nesse meu modelo aqui, que é um i9, eu vou utilizar essa SMBuilds de iMac 20,2. Se fosse qualquer outro processador de 10ª geração até o modelo do i7, no caso compreendendo o i3, i5 e i7, você iria utilizar o iMac 20,1. Então sempre confiram no repositório que você está utilizando qual é a SMBuilds compatível. Vou voltar agora aqui no diretório de downloads para utilizar essas ferramentas. Eu vou descompactar ambas aqui mesmo nesse diretório. Após elas descompactadas, eu vou utilizar primeiro o GNSMBuilds. Esse é o cara responsável que vai gerar algumas informações que são essenciais para o nosso Hackintosh. A gente pega esse GNSMBuilds aqui que tem essa extensão Windows Batch File. Após abrir ele vai abrir essa janelinha aqui do CMD. Vamos utilizar a opção número 3. Vai baixar alguns pacotes ali necessários e logo na sequência ele mostra essa outra tela aqui para a gente informar qual que é esse SMBuilds que a gente quer gerar. Nesse meu exemplo, que é o iMac 20,2, eu vou copiar ele, vou colar ele aqui dentro, pressiona Enter e ele vai gerar essas informações. Para facilitar, eu vou selecionar todas elas, vou voltar nesse notepad que eu tinha marcado as especificações desse setup e vou deixar elas coladas aqui dentro. Aqui eu pressiono Enter para voltar para o menu, pode pressionar Q para fechar o GNSMBuilds. A outra ferramenta é o Proprietary. O Proprietary é o cara que a gente vai utilizar então para configurar o nosso OpenCore. A gente vem aqui dentro, abre o Proprietary com essa extensão Windows Batch File, ele vai abrir esse CMD e logo na sequência ele abre a aplicação do Proprietary. A gente não pode fechar esse CMD, eu vou
apenas minimizar ele. Vou minimizar todas as janelas aqui para ficar um pouco mais organizado. E dentro dele, vocês vão vir em File, depois em Open, ou aperta Ctrl O, enfim, para abrir o arquivo. Depois vocês vão no Desktop, diretório Pendrive, depois EFI, OC e pega o config.plist. Clique em Open, ele vai abrir toda a configuração do teu config.plist. Para facilitar aqui e não se assustarem também com todos esses parâmetros aqui, vocês podem vir aqui em cima em Root, clica com o botão direito e seleciona Collapse All. Ele vai retrair todas as informações e eles conseguem ir navegando somente nos itens que a gente quer. E logo o primeiro item vai ser esse Platform Info. Vocês vão abrir ele, depois vão vir abrir o Generic. E aqui a gente precisa completar essas informações de MLB, o System Product Name, Serial Number e o UID. Essas informações são justamente aquelas que a gente gerou ali anteriormente com o GenSMBuilds. Então, vocês vão copiar aqui o type. O type ele fica em System Product Name, cola ele aqui. Vão copiar o serial, vão colar ele dentro de System Serial Number. Vão copiar esse Bird Serial, ele vai ficar aqui dentro de MLB. Depois copia esse outro maior aqui, que é o SM UID, e cola ele dentro de System UID. E por último, pega esse Apple RUM e coloca ele dentro dessa chave chamada RUM. Feito esses caras aqui, já está preenchida e configurada a nossa SMBuilds. E o próximo passo é a gente pegar esse arquivo de config.plist e fazer com que ele reflita todos aqueles arquivos que a gente colocou dentro de CPI e de casts. Para isso é bem simples ser feito. A gente vai clicar aqui em File, depois em OC Clean Snapshot, ou essa tecla de atalho Ctrl Shift R. Ele vai pedir qual é o diretório do OC, no caso o diretório do OpenCore. Notem que aqui ele já identificou automaticamente, então meu desktop, o pendrive, EFI, OC. Mas caso ele não identifique, basta vocês virem aqui no desktop manualmente, pendrive, EFI e OC. Vem aqui embaixo, Select Folder, ele vai atualizar todas essas estruturas aqui e automaticamente ele vai abrir novamente todas as configurações. Aí para a gente não se perder, a gente vem no Root, botão direito e Collapse All. Depois a gente vai navegar somente nos itens que a gente precisa. Aí chegando então nesse ponto, a gente vai voltar aqui no repositório e vai verificar as Special Notes. Antes da Special Notes, tem essa informação aqui sobre o Catalina ou versões mais anteriores do macOS. No caso, se você for utilizar o Catalina ou então versões anteriores, você precisa configurar o parâmetro MinDate e o MinVersion, que ele vai ficar dentro de UEFI e a PFS para o valor de -1. Também precisa configurar esse Security Boot Model, que está dentro de MISC e Security, para J137. Caso você vá utilizar aí o Big Sur para frente, que é esse exemplo que a gente está fazendo, pode pular essa parte e daí começa a revisar as partes aqui de Special Notes. Então, o primeiro item que a gente tem aqui é sobre a parte de mapeamento das portas. Ele já tem um primeiro parâmetro. Ele fala que é necessário desabilitar se a gente estiver utilizando o Big Sur 11.3 ou superior. Como a gente está utilizando a última versão, então não preciso mudar nada aqui. Aí ele tem esse outro parâmetro, que é esse Apple XCMP CFG Lock. Ele pede para habilitar. Se a gente não conseguir configurar esse parâmetro lá dentro da BIOS, a gente vai fazer mais para frente. E esses itens aqui de Special Notes, eles são de acordo com o repositório que você está navegando. Nesse meu caso aqui de 10ª geração. Então se você tiver com outro processador de uma outra geração, ele pode ter mais ou menos itens aqui no Special Notes. Aí rolando mais para baixo, a gente tem essa outra parte de Special Notes, que é parte de propriedades dos devices. Isso aqui é para quem está utilizando a placa de vídeo integrada da Intel, que vem ali dentro dos processadores, quando o teu processador tem a placa integrada. Se for um processador com final F, ele não vai ter placa integrada, aí dependendo do modelo ele tem, enfim, a placa integrada. Aí ele dá as orientações aqui, então a gente tem que pegar esse parâmetro aqui e configurar essa outra chave, fazendo o replace do que está tudo com a letra A, de acordo com o que você quer. Então, se você tem um processador com placa integrada e você quer usar ele para entregar de fato o display e não tem uma placa off-board, você vai configurar esse valor aqui com todos esses outros valores aqui. Se isso aqui não funcionar, ele tem essa outra opção aqui que é uma alternativa, mas caso contrário, você tem uma placa de vídeo off-board e compatível com o macOS e o teu processador também tem uma placa de vídeo integrada, você pode usar essa placa integrada para auxiliar aí na parte de processamento gráfico. Aí você vai substituir essas letras A aqui dessa configuração para esse valor aqui. O meu caso é justamente esse, então eu vou selecionar esse cara aqui. Isso aqui vai ficar dentro de Device Properties e depois em Edge. Então a gente volta lá no nosso config.plist. Notem aqui o Device Properties, depois a chave Edge e tá logo ele aqui dentro, que é esse nome aqui. Eu vou abrir ele. Notem que eu tenho a chave aqui, que é esse AAPL. Então aqui eu também tenho a mesma chave e vou substituir então essas letras A por esse código que copiei ali anteriormente. Esses dois itens aqui, por via de regra, a gente não precisa mudar. Eles só precisam mudar quando você não tem como configurar a quantia de memória destinada à GPU integrada do processador. Isso se você estiver utilizando um processador
processador com GPU integrada, mas caso você tenha somente a GPU off-board, pode pular essa opção aqui. Inclusive você pode até mesmo fazer um delete dela para excluir essa chave de configuração. Os outros itens aqui são referentes à placa de Ethernet i225, que nesse caso desse exemplo é justamente a placa que eu tenho. Como ela é nativa para o macOS, basta eu fazer as orientações que estão aqui. Então nesse caso aqui eu tenho só que adicionar esse parâmetro dentro do boot_args, que é uma chave que tem dentro aqui da configuração. Para achar ela, posso retrair tudo aqui. Aí eu posso fazer o Ctrl F para fazer uma pesquisa, depois digitar boot-args. De qualquer maneira ela fica dentro de NVRAM Edge. Na terceira chave você abre ela e tá aqui o boot_args. Então nesse meu exemplo eu vou colocar esse parâmetro que é referente à minha placa de rede. Esses outros itens aqui eu não vou ativar porque eles não precisam já nessas versões mais novas do macOS. Porém eu deixei documentado aqui. Se você estiver utilizando às vezes um Big Sur mais antigo, um Catalina, aí precisam habilitar esses outros itens aqui. Aí depois a gente pode continuar rolando aqui para baixo. Aqui tem alguns parâmetros específicos do boot_args para a parte de GPU. E aqui nesse meu exemplo eu vou colocar justamente esse parâmetro. Então, acrescento ele dentro do boot_args. Notem que eu vou manter esse parâmetro aqui, dar um espaço e vou acrescentar esse outro parâmetro. Caso já tenha valores no boot_args do config.plist de vocês, não excluam, pois eles podem fazer diferença aí no funcionamento do seu Hackintosh. Então só vão acrescentando os parâmetros que estão documentados aqui. Mas esse cara aqui, só fazer uma breve explicação, ele é referente às GPUs da AMD da linha RX 5000 e também da linha RX 6000. Só que a 6000 é somente a 6800 e a 6900 que são compatíveis. As anteriores não são compatíveis. Outro item que a gente tem como observação aqui também, né, referente à parte da GPU, é caso você tenha um CPU da Intel com GPU integrada e você esteja utilizando, por exemplo, uma placa de vídeo off-board da NVIDIA, um modelo RTX aí, esses modelos mais novos. Como eles não são compatíveis, você vai precisar configurar essa parte aqui, né, que é referente à placa integrada, e você pode acrescentar isso aqui lá no teu boot_args, aqui nesse caso seria espaço e esse valor aqui junto com o sinal de menos que tem na frente, que está documentado aqui. Ele iria desativar essas outras placas que não são compatíveis e deixar habilitada aí somente a placa de vídeo integrada do seu processador. No meu caso aqui não preciso dele, então eu vou tirar, vou deixar só esses outros dois parâmetros aqui. E mais para baixo tem o boot_args justamente na minha placa de rede, então já está configurado ali. E aqui então a gente finalizou todas as configurações do nosso config.plist. Mas sempre revisem esses itens aqui de acordo com o repositório que vocês estão navegando. Aí basta vir aqui em File, depois Save, ou apertar Ctrl S, né, para salvar o nosso arquivo de configuração do OpenCore. A gente pode fechar ele. Praticamente a nossa EFI já está quase toda configurada. Aí agora o próximo passo vai ser colocar a nossa EFI dentro do pendrive, respeitando a estrutura que a gente criou aqui dentro, né, anteriormente. Então basta plugar lá o pendrive que vocês vão utilizar. Pode ser um pendrive de 2 GB ou mais ou menos, enfim, não vai diferenciar, porque o espaço necessário praticamente é isso aqui, ó, menos do que 1 GB. Então o pendrive está conectado, eu vou abrir aqui o Explorer, vou vir na unidade do pendrive, botão direito e vamos escolher a formatação. Na parte de formatar, o item mais importante é aqui que nesse cara do File System ou sistema de arquivos, ele esteja selecionado FAT32. Se ele tiver NTFS ou exFAT, não vai funcionar. Então basta selecionar aqui FAT32. Aqui vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar hack, ele não interfere no funcionamento. E vocês podem deixar o item de formatação rápida habilitado. Clique em iniciar, ele vai dar o aviso ali que vai apagar todos os arquivos e tudo mais. Clique em OK e aguarde ele fazer a formatação. Assim que ele formatar, ele dá essa mensagem, está formatado já o pendrive, pode abrir ele. Aí vai pegar esses dois diretórios, copiar, colocar aqui dentro do pendrive. Aí só para vocês compreenderem como que está sendo a estrutura aqui do pendrive, ele tem, né, a unidade principal que a gente criou, formatada em FAT32. Vai ter esse diretório que contém a imagem de recovery e instalação do macOS a partir dos servidores da Apple. E depois vai ter aqui, né, o diretório EFI assim que ele concluir esse processo de cópia. Só vai ter esses dois diretórios, mas o que faz funcionar o teu Hackintosh posteriormente é a nossa EFI. Então depois você pode excluir esse outro diretório aqui de recovery e manter só o diretório de EFI. Inclusive no final, quando a gente concluir a instalação do macOS, a gente vai pegar somente, né, o diretório de EFI, vai colocar lá dentro do HD onde foi instalado o macOS, para que o nosso computador aí ligue e carregue automaticamente o sistema sem precisar do pendrive. Já está concluindo aqui a cópia.
e está finalizado. Então ficou somente esses dois diretórios dentro do nosso pendrive. A gente pode fechar agora todas as janelas, já vai precisar reinicializar o computador, pode fechar o CMD, pode fechar todos os outros aplicativos que a gente estava usando anteriormente, pode fechar essas configurações que tinha marcado, não vamos mais precisar dela. E aqui dentro do repositório, só antes de a gente fechar, tem no último item a parte de configurações de BIOS. Então tem os itens que vocês precisam desabilitar e os itens que vocês precisam habilitar. Como a lista aqui é um pouco grande, eu até criei um vídeo específico somente sobre configurações de BIOS. Eu vou deixar no card ou até mesmo na descrição desse vídeo. Aí caso vocês tenham dúvidas sobre como fazer essas configurações, vocês podem recorrer ao vídeo e sempre também recorrer a esse final que tem aqui em cada repositório. De qualquer forma, eu vou entrar ali na BIOS, fazer umas pré-configurações, mostro elas rapidamente e a gente já dá boot no OpenCore e vamos fazer a instalação do macOS. Eu vou reinicializar agora o computador, lembrando de manter, né, o pendrive conectado, preferencialmente utilize aquelas portas traseiras lá do computador. Aí assim que a máquina ligar, vou ficar apertando Delete para poder entrar na BIOS, mas pode depender de placa-mãe para placa-mãe, na maioria das vezes é a tecla Delete mesmo. Aí aqui dentro da BIOS, já deixei na minha aba de favorito justamente os itens que eu tenho que configurar para fazer, né, o funcionamento do Hackintosh. Basicamente, a gente tem que desabilitar aqui o PTT, que é aquela plataforma do TPM que deu todo aquele reboliço ali com o Windows 11, ele precisa estar desabilitado. O Security Boot também precisa estar desabilitado. Esse item CSM também é um cara que tem que estar desabilitado. Aí depois tem o item aqui de CFG também que precisa estar desabilitado. Esse Internal Graphics é a minha GPU integrada do processador que está habilitado. As duas interfaces de rede. Esse outro item aqui, que é o Above 4G Decoding, ele também precisa estar habilitado. Esses aqui também, o SATA Mode está como AHCI. E esses outros dois parâmetros por último aqui são referentes às configurações de memória da GPU integrada. Então aqui são basicamente os itens que eu configurei, mas para a gente até mesmo não se estender aqui nesses itens da BIOS aqui, qualquer coisa vocês recorrem ao vídeo que eu deixo no card, na descrição do vídeo, sobre os ajustes de BIOS. Aí eu vou vir aqui em Save and Exit para salvar as configurações. Aí logo após salvar e sair da BIOS, a máquina, né, vai reinicializar automaticamente. Eu vou ficar apertando F12 aqui para entrar no menu de seleção de boot. Vocês podem configurar isso também na BIOS, não faz diferença. Aqui eu prefiro apertar F12 e daí eu vou fazer o processo de boot então pelo pendrive, que é onde tem, né, a imagem de recovery e também a nossa EFI. Se ele encontrar o OpenCore, ele vai aparecer um menu semelhante a esse aqui, onde tem as opções de Reset NVRAM, tem a opção do Windows, mas que ele vai ser formatado agora, tem esse item amarelo com o nome que vocês deram para o pendrive na hora que vocês formataram, entre parênteses aquele DMG. A gente seleciona ele e se tiver tudo certo, ele vai começar a carregar a instalação do macOS. É normal nesse processo aqui ele demorar às vezes vários minutos mesmo carregando ou um pouco em tela preta, mas é perfeitamente normal. Aí se tudo tiver ok, ele vai chegar então nessa tela inicial do instalador. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui nesse utilitário de sistema, pois nem continue para abrir ele. Ele vai abrir a ferramenta que a gente faz as configurações dos discos. A gente vem aqui nessa opção de View, colocar a opção Show All Devices. Ele vai fazer com que ele mostre, além dos devices físicos, né, que existem dentro do nosso computador, que são os discos, também vai mostrar a partição ou os volumes que existem abaixo de cada um desses devices físicos. Então nesse exemplo aqui, eu tenho essa partição do Windows, tenho de fato o disco que é esse item superior. Eu vou selecionar o disco. Nesse meu exemplo aqui, eu vou acabar com esse Windows, eu vou formatar ele inteiro, deixar instalado só o macOS, mas caso vocês queiram fazer uma instalação em Dual Boot, eu deixo ali na descrição do vídeo algumas situações e vídeos que eu tenho de exemplo de Dual Boot, aí vocês podem manter o Windows instalado e, enfim, fazer a instalação do macOS normalmente. Eu vou vir aqui agora em Erase, vou colocar o nome do disco como macOS. O formato, obrigatoriamente, ele tem que estar com uma PFS. Caso ele não esteja, vocês clicam aqui e selecionam uma PFS. E no esquema, ele tem que obrigatoriamente estar como Guide Partition Map. Caso ele não esteja, também é só clicar aqui e selecionar. Configurados os três itens, clique em Erase novamente. Ele vai desmontar o disco, vai formatar e fazer tudo, né, o que tem que ser feito. E se ocorrer com sucesso, já aparece a bolinha verde aqui. É só clicar em Done. Se vocês quiserem fazer o Dual Boot, não utilizem o Catalina de maneira alguma na primeira instalação. Usem o Big Sur para fazer essa operação aqui de formatar o disco e tudo mais. O Catalina tem alguns bugs e principalmente para a situação do Dual Boot, ele acaba tendo uns problemas que ele não consegue particionar e ainda mata a instalação do Windows. E após formatar então aqui o disco, a gente pode vir aqui em cima no Disk Utility, encerrar ele normalmente. Aí antes de começar a fazer a instalação, recomendo que vocês abram primeiramente o Safari. Ele é um navegador igual o Google Chrome, né, que existe dentro do macOS, e tentem abrir qualquer site só para poder confirmar que a internet está funcionando, porque se ela não estiver funcionando, o carregador ele não vai para frente, vai falar que está faltando internet e vocês não vão conseguir fazer a instalação. Então eu recomendo vocês fazerem esse teste aqui de conexão com a internet. Aí se tiver ok,
ok, vem aqui em cima em Safari, faz o kit dele e procede com a instalação normalmente. Seleciona o instalador, clica em continue, aqui clica em continue novamente. Ele vai abrir a parte de contrato, não tem segredo, a gente tem que aceitar para poder continuar. E aqui então ele pede para selecionar o disco na qual vai ser feita a instalação do macOS. Nesse meu exemplo só tem esse disco, mas se vocês estiverem utilizando aí a situação do Dual Boot, só vejam certinho o vídeo do Dual Boot para poder selecionar o disco correto, enfim, e prosseguir com a instalação. Aí a partir desse momento ele vai começar a fazer download de todos os arquivos que ele precisa para instalar o macOS. Então dependendo da tua internet é normal demorar aí às vezes alguns bons minutos, às vezes 1 hora, enfim, vai depender do link de internet de vocês. Aí basta esperar e ficar acompanhando e depois que ele finalizar o download ele vai reinicializar esse instalador aqui. Provavelmente ele já vai dar boot direto pelo pendrive que está plugado na máquina. Caso contrário, vocês têm que apertar o F12 e pedir para dar boot pelo pendrive. Daí vai abrir o menu do OpenCore e com o menu do OpenCore já vai aparecer um disco chamado macOS Installer. Ele já vai estar previamente selecionado. Aí basta vocês esperarem o boot automático ou enfim pressionar Enter em cima desse disco e ele procede com o restante da instalação. É normal também que durante a instalação ele reinicialize diversas vezes. Aqui no Big Sur ele reinicializa umas 4 vezes, se eu não estiver enganado. E depois, se tiver tudo ok, ele já vai chegar na tela de boas-vindas do macOS para a gente finalizar as configurações. E passado alguns minutos, algumas reinicializações, ele concluiu a instalação do macOS. Chegou na tela de boas-vindas, onde tem algumas configurações básicas para serem feitas. Eu vou preenchê-las aqui rapidamente e já volto ali na área de trabalho com o restante das orientações para a gente finalizar esse processo. Quando chegar na parte que ele pede o seu Apple ID, eu recomendo vocês utilizarem sempre a configuração para ser feita depois desse processo aqui de instalação inicial ali do macOS. Ele pede para confirmar se é isso mesmo, a gente acaba skipando. Depois, inclusive, ele pede para criar uma conta local no teu computador, só fazer a criação, igual acontece praticamente no Windows ali, não tem muito segredo nessas partes aqui, é só ir seguindo o fluxo. E se tudo acabou bem, então ele deve chegar aqui nesse assistente de teclado. Basta clicar em Continue, apertar a tecla do lado do Shift do lado esquerdo, depois a tecla do lado do Shift do lado direito, clique em Done e está finalizada a instalação do teu macOS. O próximo passo é fazer com que ele boote sem a utilização do pendrive. Então, o pendrive está aqui, eu vou pegar esse diretório da EFI, vou copiar ela aqui para o meu desktop. Esse item de recovery também não precisa mais. De qualquer forma, eu vou deixar esse pendrive aqui como um backup, caso eu precise dele para dar boot em algum momento no Hackintosh. Eu vou ejetar do computador. Para a gente colocar ela no lugar certo, recomendo que vocês abram aqui o Safari, pesquisem por Mount EFI. O primeiro repositório muito provavelmente vai ser esse cara aqui do GitHub, esse usuário corpNewT. Basta entrar nele, vocês vão selecionar esse Mount EFI Automator Quick Action. Ele é praticamente algo nativo do próprio macOS. Clique em Download logo em seguida, vai perguntar se é isso mesmo, coloca que se permite fazer o processo de download. E aqui no canto, quando ele terminar o download, se abre esse carinha que ele vai aparecer aqui, ele vai pedir para confirmar a instalação, clique em Install, ele vai instalar já a extensão e vai abrir as extensões do macOS, não precisa fazer nada aqui, pode fechar ele, pode até fechar o próprio navegador. Aí aqui na área de trabalho, vocês vêm aqui em cima em Finder, depois em Preferências e marcam esse item chamado aqui, ó, Hard Disks. Vai aparecer o teu HD aqui na área de trabalho, basta clicar com o botão direito, selecionar o item Mount EFI, ele vai pedir a senha do teu usuário que você criou lá no assistente inicial de instalação ali do macOS. Aí logo que ele abrir a tua EFI, provavelmente não vai ter nada aqui dentro, ou às vezes até pode ter um diretório chamado EFI e dentro tem um diretório chamado Apple. Você pode excluir eles, pegar a EFI que estava no pendrive e mover ela aqui para dentro da EFI interna do computador. Aí logo em seguida você pode fechar então o Finder, pode vir aqui no ícone da maçã e reinicializar o teu Hackintosh para confirmar que ele vai reinicializar tudo certinho e vai fazer o boot pelo OpenCore e carregar o macOS. Então eu vou reinicializar aqui e vamos ver se vai acontecer tudo dentro do esperado. A máquina já está sendo reinicializada, logo na sequência ele já carrega o menu do OpenCore. O OpenCore carregado vai ter só as opções ali do macOS, o Recovery e o Reset do NVRAM. Ou você aguarda ou pressiona Enter em cima do disco do macOS e vai carregar o sistema e após carregar, então ele chega na tela de logon, basta inserir a senha do teu usuário e bem-vindo ao Hackintosh. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse vídeo ficou longo, porém eu tenho certeza absoluta que ele ficou extremamente completo. Eu deixei na descrição mais alguns vídeos que podem apoiar vocês, desde configuração de BIOS, configurações adicionais de placa de som, configuração de rede Wi-Fi, quando você tem um dispositivo compatível, para fazer o funcionamento da Wi-Fi, e mais alguns materiais que eu acho que talvez sejam importantes para você conhecer aí sobre o mundo Hackintosh. Espero que você tenha conseguido fazer a instalação, a criação da
Shopify e tudo mais. E vamos que vamos, o Hackintosh agora é só usar, dominar e fazer, ó, dar aquela decolada. Pau! Caso tenha dúvidas, é só deixar aqui nos comentários. Tento sempre ajudar, deixe seu feedback, é sempre bem importante isso pra gente. E nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!